Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando essa live ao vivo no Facebook, Comandante Braga Oficial, e convidamos a todos a participarem para que possamos falar desse importante assunto que está dominando o interesse e as redes sociais dos guardas municipais, que é o poder de polícia das guardas municipais, devido à última matéria na imprensa que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, no Jovem Pan, no programa Pânico, tratou a guarda como guarda patrimonial. Nós vamos estar falando desse assunto de diversas formas, especialmente a questão técnica, para que possamos esclarecer algumas dúvidas e alguns pontos que muito estão incomodando a todos que estão nas ruas, trabalhando, dando seu sangue, seu suor, sua vida, sua saúde, para defender as suas populações como uma legítima polícia municipal e seu poder de polícia. Bem, nós vamos aguardar alguns minutos ainda, vamos conversando um pouco aqui, até que o pessoal possa entrar na live. Quanto mais pessoas tivermos, será de grande importância para que todos possam depois replicar essa situação, esse entendimento de guardas municipais. Talvez para quem não me conhece, eu vou falar um pouco do meu currículo e por que eu posso falar desse assunto, poder de polícia. Eu sou na Guarda Municipal há 32 anos, entrei em 1987 na Guarda de São Paulo. Sou bacharel em Direito, formado desde 1997, pós-graduado em Direito, especialista em Segurança Pública, mestre em Políticas Públicas, alguns livros publicados, todos os cursos da Guarda Municipal de São Paulo. Atualmente, e falo aqui como presidente do CNGM, Conselho Nacional das Guardas Municipais. Tenho 4 cursos nos Estados Unidos na SWAT. Tenho o curso de Administração Policial em Orlando e curso de Direito Administrativo que eu fiz à época no Tribunal de Contas do município de São Paulo com um grande jurista chamado Cretella Júnior. Então, falado um pouco desse currículo, eu vou passar aqui um pequeno histórico sobre a questão poder de polícia e guardas municipais. Mari, boa noite Monteiro, a todos. Comandante Braga aqui em QAP, QRV, sempre em defesa da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e das guardas municipais, defendendo aqui não só o entendimento jurídico, mas a honra da Guarda Civil Metropolitana. Bem, nesse histórico eu tive a oportunidade de uma grande pessoa, que foi Jair Sturaro, que pôde me ensinar muito sobre guarda municipal, e que já no passado, em 1988, tivemos a Constituição. Em 1989, Jair Sturaro, já com as dúvidas que se tinham, contratou para um parecer Cretella Júnior, um dos maiores juristas daquela época e até hoje, para explicar o que era a competência da guarda. Jair Sturaro, um pouco antes de sua morte, me deu o original desse parecer, que está aqui comigo, e vou mostrar a data para os senhores verem. Está aqui. Ele é de 1989. E aqui, senhores, boa noite, José.
Nesse parecer que nós vamos falar tecnicamente hoje, ele esclarece vários assuntos sobre poder de polícia, atuação das guardas municipais e sobre tudo que as guardas municipais podem fazer no seu dia a dia. Então nós vamos ter aqui uma parte técnica, jurídica, um componente operacional e também uma parte política. Bem, senhores, inicialmente eu gostaria de dizer que a mentira falada muitas vezes se torna verdade. E esse assunto, poder de polícia e guardas municipais, um assunto já muito falado, muito debatido e esclarecido, óbvio, me acendeu uma luz vermelha com o pronunciamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, quando disse que a Guarda Civil Metropolitana não tem poder de polícia, que era uma guarda patrimonial. Bom, isso é um absurdo, o que ele falou. Eu diria que até uma irresponsabilidade, porque faz com que a população não confie e não acredite na Guarda Municipal de São Paulo, na sua atividade e no seu trabalho, que ela faz há 34 anos. Então, cuidado, porque uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. E alguém falou isso para o prefeito de São Paulo. Ele não inventou aquilo. Alguém falou e ele reproduziu o que ouviu, provavelmente. Por quê? Porque as pessoas nossas que têm a obrigação de esclarecer os prefeitos sobre as nossas atribuições. Nessa questão aqui dessa mentira, eu sempre falei e vou explicar aqui tecnicamente, por isso prestem muita atenção, que falar que a Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio é uma mentira absoluta, porque não está na lei, não está na Constituição. E mais, as pessoas falam isso e esquecem a real atividade das guardas municipais. Nesse sentido, primeiramente, eu queria dizer que existe diversas diferenças entre guardas municipais e guarda patrimonial. E consideramos também as guardas patrimoniais, vigilantes, enfim, todos que de uma forma ou de outra estão na segurança pública e privada fazendo seu papel. Mas eu vou perguntar aqui para que tenhamos um pequeno paralelo. Guarda patrimonial faz ronda ostensiva na rua e prende em flagrante? Não. Guarda patrimonial faz operação isolada ou conjunta com outras forças? Não. Guarda patrimonial faz operações de defesa civil? Não. Guarda patrimonial faz fiscalização, controle de trânsito? Não. Guarda patrimonial cuida única e exclusivamente do patrimônio. Patrimônio. E a Guarda Civil Metropolitana, que foi de quem foi falado, ela cuida de diversas coisas. Bom, Guarda Patrimonial cuida da Cracolândia? Não. Guarda Patrimonial faz prisão em flagrante todos os dias, igual a Guarda Civil Metropolitana faz? Não, a Guarda faz. Tem o policiamento ambiental com poder de fiscalização? Não, a Guarda Civil faz. Faz diversas operações diariamente? Não faz. Mas a Guarda Civil faz. Então vejamos aí que já temos uma diferença operacional considerável do que é uma Guarda Civil Metropolitana e uma Guarda Patrimonial. Aí nós vamos avançar um pouquinho e, repito, temos que acabar com essa mentira de pessoas que ficam mamando nas prefeituras, nas guardas municipais e falando mal do prato que estão comendo. Tem que cuidar lá deles e deixar as guardas crescerem e desempenharem o seu papel. Ficam segurando as guardas, fazendo com que elas não possam trabalhar e pregando mentira, mentira deslavada. E isso me irrita muito.
Porque eu sempre falei e sempre vou defender a Guarda Municipal. E quando eu falo aquele lema, eu esteja com quem sempre esteve com você, é que eu defendo as guardas, como eu estou mostrando aqui, o parecer original do Cretela Júnior, 1989. E quando tivemos esse parecer, logo na sequência, em 91, Zaire Sturaro lançou esse livro aqui, ó, Guarda Municipal na Constituição. Me deu um exemplar e aqui sintetizou já a doutrina das guardas municipais. E falou assim para mim: Braga, você tem que estudar, se formar em direito, escrever um livro para que possa aprender sobre o assunto para poder debater. E eu segui os passos dele. Depois ele lançou esse outro livro aqui, Noções de Direito para Guardas Municipais. Perguntas e respostas. 1992. Como eu disse, me formei em Direito em 97. Em 99, lancei a primeira edição deste livro. Onde aqui tem o que é poder de polícia e todos os conceitos jurídicos que precisamos saber. E depois reeditei em 2006. Nesse sentido, agora nós vamos caminhar um pouco pela parte técnica do que é poder de polícia e do poder de polícia das guardas municipais. E ao final, poderei esclarecer as dúvidas e as perguntas que estão aqui aparecendo no nosso vídeo. Eu já pedi direito de resposta na Rádio Jovem Pan, não sei se vão dar, porque não foi eles que falou, foi o prefeito. Mandei também no Instagram do prefeito convite para essa live. Provavelmente não vai aparecer, mas deve ter alguém da guarda vendo, alguém deve estar vendo, para poder aprender o que é guarda e o que é poder de polícia, porque falaram mentira para ele. E essa mentira atrapalha não só a Guarda Civil Metropolitana, mas todas as guardas do Brasil, pois a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é exemplo para o Brasil. Por isso, deve ser respeitada. Então já vimos todas as atividades que a Guarda Civil faz e executa. Daí vamos lá ver uma outra mentira deslavada. As pessoas devem sempre estar ouvindo, e às vezes algumas pessoas que assistem nossas redes sociais, etc., falam assim, mas a guarda não é polícia, é patrimônio. Bom, e falam por quê? Porque nós não constamos no inciso, os incisos do 144. Então, vamos ver então, nós não estamos nos incisos, certo? Então vamos ver de quem que é a obrigação de cuidar do patrimônio, segundo o que falam. Artigo 144 da Constituição, eu vou ler alguns artigos, até porque não dá para decorar todos, né? Segurança pública, dever do Estado, Estado com letra maiúscula, então representa município, Estado e União. Direito e responsabilidade de todos. Quer dizer, direito e responsabilidade de todos a segurança pública. É exercida para a preservação da ordem pública, nós vamos explicar o que é a ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então aqui fala patrimônio. Daí vamos ver quais são os órgãos que têm que cuidar do patrimônio. E não sou eu que estou falando, está escrito. Por isso tem que tomar cuidado com a mentira falada muitas vezes. Primeiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e a Polícia Penal. Então a guarda não consta aqui. E como é que fala então agora? Se ela não está aqui, então o patrimônio não é para ela. Essa é a tese que eles falam. Bom, vamos lá, continuando. Daí vamos para o parágrafo 8º da Constituição, onde constam as guardas municipais. Se não está, não é polícia, porque não está nos incisos, então não tem essa obrigação. Mas vejam que cuidar do patrimônio, senhores, no entendimento correto e escorreito, é a obrigação de todas as polícias. Todas. Está na Constituição Federal. Está escrito, é só ler. As guardas municipais têm a atribuição específica no parágrafo 8º, que é a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme se puser a lei. A lei que temos hoje é a 13.022. Pois bem,
Vamos definir também bens, serviços e instalações. E aqui também não consta patrimônio. Prefeito, não tem patrimônio aqui no parágrafo 8º. Quem falou para o senhor que a guarda é patrimonial? Quem foi o burro? Pessoa que não sabe ler, porque está escrito aqui, ó, parágrafo 8º, é só ler. Não falou. Quem foi? Quem foi o mentiroso? Queria saber. Tenho noção. Bem, vamos lá. Então, nós já vimos que o parágrafo 8º não consta a palavra patrimônio, e sim no caput do artigo, onde não estamos no inciso. Patrimônio, então, pelo texto constitucional, é obrigação de todas as polícias, porque todas têm patrimônios estaduais, federais e municipais. Agora eu pergunto, a guarda não tem poder de polícia, está fazendo o que na rua? Ajudando no combate a essa pandemia do Covid-19 no Brasil todo, com um brilhante, excelente trabalho com a morte dos guerreiros guardas municipais. É claro que tem poder de polícia. Não pode falar que não tem. Está errado, prefeito. Quem te falou é burro, te enganou. Porque é só ler o texto constitucional. E verá que não é. A Guarda Civil Metropolitana não é guarda patrimonial, é muito diferente. Bem, bens, serviços e instalações. Eu vou começar aqui, seguir uma sequência aqui do meu livro. Então, vamos lá. O que é poder de polícia? É um dos poucos conceitos que tem a definição jurídica em um código, que os senhores já devem saber, no Código Tributário. Artigo 78 diz o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública. Então, o poder de polícia, ele é da administração pública. E quem é o chefe da administração pública? Prefeito, governador, presidente da República. E nesse aspecto, o STF decidiu recentemente que cabe ao município fazer o controle nas suas cidades. Tem autonomia. Então tem poder de polícia no município. Bem, a atividade da administração pública, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concorrentemente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade econômica e dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais e coletivos. E ainda tem mais aqui, mas só isso já basta para o que eu quero falar. Está aqui. Então, isso aqui é poder de polícia. E ele é da administração, não é de nenhuma polícia. Porque, eu não sei se vai dar tempo, eu vou passar só por cima. Tem algumas pessoas aí que falam que a gente não tem poder da polícia. Isso é invenção, não tem na lei. As polícias têm um poder de acordo com a sua atribuição, mas não tem poder da polícia. Existe poder de polícia, regulamentado inclusive aqui no Código Tributário, artigo 78. Na minha visão, o que é o conceito didático mais claro de poder de polícia? Poder de polícia é o ato, é o poder da administração pública de regular direitos individuais em detrimento de direitos coletivos. Então, nós temos direitos individuais e a administração pública regula eles em detrimento do público, da sociedade. Veja só, na pandemia, vários direitos individuais estão sendo controlados. Com base no quê? Poder de polícia. E especialmente dos municípios, dos prefeitos. E quem é o órgão com atribuição para esse poder de polícia? As guardas municipais. Está na Constituição Federal, parágrafo 8º. Bem, vamos avançar.
Aqui nós temos que falar, que todo mundo fala uma palavrinha bonita. O que é ordem pública? O que é ordem pública? Ah, nós temos que fazer a ordem pública. Então eu vou ler aqui um conceito e depois vamos explicar mais. Ordem pública nada mais é que, reproduzindo a lição de João Nery da Silveira, ministro do Supremo Tribunal Federal, afirma que o conceito de ordem pública se compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público. Parece que eu vi no parágrafo 8º que a Guarda Municipal, o serviço é dela, a competência, né? Bom. O regular andamento das obras públicas e o devido exercício das funções da administração pelas autoridades constituídas. Então, manter a ordem é o seguinte: está lá numa praça, várias pessoas causando um tumulto e impedindo o direito dos outros individualmente exercerem seu direito e usarem a praça. Então vai lá a Guarda Municipal e restabelece a ordem. Leva quem tem que levar para a delegacia, quem não tem fica, etc. Restabeleceu a ordem. É isso. Daí, agora, o outro conceito aqui, que é de segurança pública. Na lição do eminente Mário Pessoa, segurança pública é o estado antidelitual que resulta da observância dos preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pelas leis das contravenções. As ações que promovem segurança pública são ações policiais, repressivas ou preventivas típicas. As mais comuns são as que reprimem os crimes contra a vida, propriedade e etc. Todavia, a segurança pública pode resultar da simples ausência, mesmo temporária. E assim, quando há ausência da segurança pública, existem os delitos. Bem, vemos aqui que ordem pública é gênero, segurança pública é espécie. E a guarda atua na ordem pública diariamente. Todas as guardas estão atuando no quê? Aí no combate ao Covid-19 no Brasil inteiro. Ou estão brincando de ser guarda? Peraí, será que ninguém está vendo o jornal? No Brasil inteiro, todo dia aparece uma matéria de guarda municipal no Brasil, trabalhando na pandemia. Daí tem aqueles palhaços também que vem falar, mas a guarda fez esse erro em tal lugar. É ser humano, erra também. Não é perfeito. As polícias estaduais, federais erram também. Todos erram. E por isso tem seus sistemas de controle para corrigir os erros. Então não venha querer delimitar por um erro toda uma classe. Bem, avançando um pouquinho nesse sentido, eu vou voltar aqui e vou definir para os senhores o que são bens, o que são serviços e o que são instalações, que está escrito no texto constitucional e é a atribuição das guardas, inclusive da Guarda Civil Metropolitana, que foi criada em 86, antes da Constituição de 88, armada, já prendia em flagrante, fazia fiscalização e já tinha poder de polícia. Será que só agora, 34 anos depois, que alguém mentiu para o prefeito e falou que ela não tem? Bom, vamos lá. Bens públicos. Os bens públicos têm definição jurídica no Código Civil. No Código Civil, no seu artigo atual 99, era antigamente no 66. E os bens públicos são os de uso comum, de uso dominical e de uso especial. Bens públicos, em sentido lato, é todo o conjunto de bens públicos, corpóreo e incorpóreo, quer dizer que o recurso também é um bem público, móvel ou imóvel, e ainda creditício pertencente aos entes estatais, na esfera estadual,
federal e municipal. De novo, município aqui? Está no Código Civil, não estou inventando nada, é só ler. A classificação dos bens encontra-se no artigo 99. Bem, então, o que acontece? Se está lá, vamos lá para a primeira atribuição das guardas. Bens públicos. Bens públicos de uso comum do povo. O que é bem público de uso comum do povo? Aqueles que todos podem usar sem restrição. A rua no município é o quê? Bem público de uso comum municipal. Então a Guarda Municipal tem competência para atuar nos bens públicos municipais. Ruas é um deles. Nós temos diversos. Eu vou falar de forma exemplificativa devido ao tempo. E é uma explanação geral que todos devem saber muito bem para explicar para as pessoas. Mas essas pessoas sabem da verdade, é que ficam mentindo. Aqui tá, vou só fazer um comentário aqui da Ivânia Martins. Fato é que enquanto não tiver uns de nós lá dentro da política, no intuito de ajudar a instituição, enquanto o coronelismo estiver presente, nós seremos usados e eles reconhecidos. Verdade. Temos que mudar essa realidade. Bom, bens de uso comum. Bens de uso especial são aqueles que têm destinação específica. Uma escola, uma praça, um parque, uma área verde. Bens de uso dominical. Esses são o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. E é o dinheiro. Veja bem, se aqui, proteção dos bens. Aqui nós temos bens de uso comum, de uso especial, de uso dominical. Então já temos uma competência muito grande das guardas, só nos bens. No município, quase tudo são bens. A rua é bem público municipal, a praça é bem público municipal, o parque é bem público municipal, o hospital municipal é bem público municipal, a escola também. Mas quando precisa, a guarda faz serviço em órgão estadual também. Também. Não vamos pensar que não, que faz também, quando interessa. A Cracolândia, por exemplo, hoje, não seria a obrigação da guarda. Mesmo pelo poder de polícia que ela detém, porque ela não está tendo nenhum serviço municipal. O único serviço que tem lá é o de limpeza e zeladoria. Só nesse momento a guarda tem que ficar. Por que não passa para o outro então, se a guarda não tem poder de polícia? Se ela não pode fazer? Vamos lá. Serviços. Serviços são todos aqueles serviços prestados pela municipalidade à população. Serviço de ensino, serviço de saúde, de educação, que aí tem especificidade. Serviço também de segurança. Serviço de fiscalização. Que tem guardas que fazem o apoio à fiscalização e tem guardas que fazem diretamente a fiscalização de posturas. Por quê? É um serviço, está dentro da Constituição. Bens, serviços e instalações. Instalações são todo o suporte fático para o funcionamento dos bens e serviços. Todos os equipamentos que estão dentro dos bens e dos serviços públicos municipais. Então, vejam que em nenhum momento se falou patrimônio, somente lá em cima de forma genérica, que é competência de todas as polícias. E o que acontece? Aí, ouvimos falar que a nossa guarda é patrimonial, que não tem poder de polícia. Completamente errado. Equivocado. Absurdo. E alguém falou essa mentira para o prefeito. E falam normalmente para diversos prefeitos. Eu tenho acompanhado no Brasil inteiro, ao longo da vida, e como presidente do CNGM, que eu tenho que chegar lá e esclarecer prefeitos do que é que a guarda pode fazer. Porque contaram mentira para ele. Então tem que tomar cuidado e não contar e extirpar essa palavra patrimônio, porque não está no parágrafo 8º da competência das guardas.
É invenção para pura mentira, para subestimar, desvalorizar e fazer com que as guardas ouçam uma entrevista daquela de totalmente equivocada. Quando fala patrimônios, pergunta, onde está escrito o patrimônio que você está falando? Vai para o parágrafo 8º, não está? Vamos ver aqui. Poder de polícia e poder da polícia. Boa noite, Grábio, Fernando, eu vou chegar lá. O poder de polícia, nós já falamos sobre ele. Daí existe uma outra tese aí que fala que só uma polícia tem poder da polícia. Daí nós temos poder de polícia, mas não temos poder da polícia. Dr. Bismael de Moraes fala que, eu vou ler aqui, tá, para não falar que é minha a tese. Poder da polícia, Dr. Bismael de Moraes, delegado de polícia, foi guarda civil, policial militar, professor, currículo gigantesco. Inexiste poder da polícia e seria uma aberração que existisse. Pode a organização policial usar do poder de polícia. E esse a guarda municipal tem. Que pertence à administração pública. Quem falou para o prefeito falou 2 vezes errado. Porque o poder de polícia, ele é da administração. E quem é o chefe da administração é o prefeito, no nosso caso. Bem, então aqui ele diz que não tem poder da polícia. E não tem mesmo, porque não tem lugar nenhum. Existe poder da polícia, no artigo 78 do Código Tributário. Avançando um pouco mais aqui, na nossa discussão, eu vou ler aqui alguns julgados que definem poder de polícia. Vou repetir, poder de polícia, na minha concepção, é o poder que a administração pública tem de controlar, regular direitos individuais em prol de direitos coletivos, que é o que ela faz diariamente. Quando multa um carro, quando alguém é preso, quando cumpre uma ordem judicial, diariamente é feito isso. Bem, então, lá, com fundamento no poder de polícia, a administração tem a faculdade de impor restrições ao uso e gozo da propriedade privada. É feito diariamente isso. Os limites do poder de polícia se encontram na sua própria finalidade, que é a promoção do bem público. O poder de polícia é essencialmente preventivo e comporta ampla dose de discricionariedade. Alguns aqui, tem muitos, tá? E vamos à frente aqui ainda. Ordem pública, só para reiterar, nós já falamos. Ordem pública, no tempo e no espaço, é sempre a noção do interesse público, a proteção, a segurança, a propriedade, a saúde, que é o que nós estamos trabalhando no momento, para defender a saúde das pessoas, a vida das pessoas, que é o maior bem que cada um pode ter. É isso que temos que ter. Selva, Fábio. Fábio, fala aí. É polícia ou não é aí em Cosmópolis? Era ou não era? É claro que é. A Guarda Municipal tem poder de polícia. Ou então, o que nós vamos falar das milhares de prisões feitas durante décadas pelas guardas municipais em todo o Brasil? Não tem como falar. Bem, avançando mais aqui, nós vamos chegar ao conceito de que as guardas municipais claramente são detentoras de poder de polícia. Claramente, não tem dúvida. Só tem dúvida quem ouviu mentira e acreditou. História da carochinha. Daí, eu vou aqui no parecer de 89. Por isso que eu falo, esteja com quem sempre esteve com você. Não é quem está agora. Esse aqui é o original do Cretela Júnior. Eu vou ler aqui para os senhores, na época, as perguntas que nós fizemos para termos as respostas do Cretela Júnior à época. E vou ler a resposta. E vamos comentá-las aqui, todos juntos.
todo lugar nós somos uma realidade irreversível. Somos a Polícia Municipal irreversível. E somos uma força de segurança municipal imprescindível. E se alguém quiser falar o contrário, tira todas as guardas da rua que eu quero ver o que vai acontecer. Se não entra do dia para a noite uma crise na segurança pública imediata, porque não vai ter 140 mil homens para colocar no Brasil inteiro do dia para a noite. E nem ao longo dos anos, com todos os cortes, tudo que está sendo feito. Bom, eu vou ler aqui a pergunta que foi feita para o Cretela Júnior. E daí ele respondeu. Depois vocês pesquisem aí quem foi Cretela Júnior. Conforme o que dispõe o artigo 144, que a gente leu lá, da Constituição de 1988, a segurança pública, dever do Estado, maiúsculo, direito e responsabilidade de todos. Nesse caso, a regra geral do artigo 144, parágrafo 8º, que atribui às guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, comporta ou não exceções ditadas pela ocorrência de outros princípios constitucionais mais relevantes encontrados na Constituição? Essa foi a pergunta. Vamos à resposta. E essa resposta de 89, ela é atual, porque até hoje as guardas no Brasil inteiro estão exercendo seu poder de polícia. Eu não preciso falar, é só ver os jornais todo dia. Diversas ações em todo o Brasil aí no combate ao Covid-19, cumprindo posturas. No mesmo dia que o prefeito falou que a guarda não tinha poder de polícia, no mesmo jornal mostrou a cidade de Campinas, uma aglomeração de pessoas. 2 viaturas da polícia estadual passaram lá e falaram: não podemos fazer, que isso é competência da Guarda Municipal. É só ver a reportagem do mesmo dia. Isso num jornal de grande repercussão. Fernanda, a GCM não incomoda, não. A GCM dá emprego para eles trabalharem e ganharem dinheiro. Eles deviam pelo menos defender as guardas, que estão ganhando delas. Porque essa questãozinha de que tem experiência, tem experiência lá, aqui é outra experiência. Já vimos que não funciona, com raras exceções. Resposta. O artigo 144 da Constituição de 1988 tem de ser interpretado de modo sistemático. E o próprio título em que se insere, denominado da segurança pública, fornece a resposta. Por quê? Esta é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercendo-se para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O termo pessoas compreende os munícipes. O munícipe não é pessoa. Está escrito aqui, munícipe, então não é pessoa. O termo munícipe, pessoas compreende os munícipes, e todos aqueles que mesmo fortuitamente transitem pelo município. É exatamente isso. Assim, a regra jurídica constitucional do artigo 144, parágrafo 8º, é ao mesmo tempo clara, porque a segurança pública pode e deve ser assegurada por todos os meios que dispõe o Estado, em qualquer esfera, federal, estadual e municipal. Bem, além disso, inúmeros princípios constitucionais se reportam aqui e ali, em todo o texto. Permite interpretação sistemática desta regra, que se aplica às atribuições das guardas municipais, cuja competência incide no município sobre proteção do cidadão no combate à criminalidade. Está aqui. Bem, aqui agora tem uma outra pergunta aqui que todo mundo vai gostar. E está aqui, se quiser, esse parecer está no site Guardas Municipais Brasil. Digo mais, coloquei lá um parecer que preparei lá para Birigui, de 30 páginas com jurisprudência e leis atualizadas. E lá no meio tem esse parecer. Para quem quiser ver, consultar, às vezes a pessoa está na dúvida, é só ler um pouquinho. 28 páginas, lê rápido, vai aprender um pouco. Aumenta o conhecimento. Pergunta: é exclusivo da Polícia Militar o combate ao crime? É atribuição concorrente com a Polícia Militar a atividade das guardas municipais, visando reprimir e prevenir qualquer tipo de crime? Aqui está a pergunta. Vamos à resposta.
O combate ao crime, de modo algum, é exclusivo da Polícia Militar. Sob este aspecto, a atividade das guardas municipais, reprimindo e prevenindo todo tipo de crime, é concorrente com a atividade da Polícia Militar. Trata-se de atividades paralelas e não conflitantes. Sabe o que é paralelo? Vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo aqui, ó. Não para os guardas sabem, né? Paralelo. Não conflita. Caminha junto, os dois do mesmo lado. Paralelo. Caminha junto. Tá escrito aqui. Tá? Paralelo. Trata-se de atividades paralelas e não conflitantes. Nem umas se subordinam às outras. Devem ambas as organizações, no amplo exercício do poder de polícia, combater o crime. Não devendo as guardas municipais ficar sob a orientação e dependência da Polícia Militar. Essa aqui é a resposta, está no parecer do Cretela Júnior. Não dá para processar ele porque ele já morreu. Mas está atual o parecer, viu? Bem, vamos continuar aqui ainda. Temos mais algumas considerações que avançaram. Eu tive que fazer essa retrospectiva histórica aqui, porque o parecer ainda é atual. Daí caminhamos. 70% das ocorrências são atendidas pela Guarda Civil de Limeira, meu amigo Nóbrega. Foi comigo, fomos para os Estados Unidos junto. Filadélfia, fazer curso da SWAT. Bem, vamos lá. Então nós temos aqui a Constituição de 88. Tá claro já, não precisamos mais falar nada, é só ler. Quem quiser tirar alguma dúvida. Daí, senhores, veio, depois de muito custo, muita briga, muita articulação contrária, muita força contrária, muito lobby contrário, a Lei 13.022, 2014, Estatuto das Guardas Municipais, que instituiu normas gerais, com 5 princípios e 28 competências para as guardas municipais. Bem, vamos só ver algumas coisas, né? Na 13.22 já fala que lá ela tem que preservar a vida, a saúde, tudo está lá escrito. É só ler. É porque as pessoas falam lá, ó, mentira e vira verdade, gente. Por isso que nós, guardas, devemos falar a verdade para as pessoas. E a verdade com base na lei, na Constituição. E eu não vou nem entrar aqui hoje nessa live, se precisar eu faço outra. Porque todo mundo fala, não, eu sou legalista, constitucional, tal, eu cumpro a lei. E daí eu vou mostrar que fazem muita função fora da lei. Ninguém quer sair de cuidar de câmaras municipais onde tem verba. Segurança de prefeito onde tem verba. Bom, vamos lá. Não vamos entrar nessa área, hein? Daí pode. Bom, 13.022, 2014. Daí tivemos a Lei 13.675 de 2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública. E, aliás, em 2000, a lei que criou o Fundo Nacional de Segurança Pública, e no Plano Nacional de Segurança Pública, o compromisso 56, já falava das guardas municipais, de caráter civil, e atuação na segurança pública. 2000. Bom, instituído o Sistema de Único de Segurança, é integrado pelos órgãos que trata o artigo 144, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos operacionais que atuarão nos limites, de forma sistêmica e harmônica. Bom, depois dessa lei, veio o decreto que a regulamentou, 9.489, de 2018. Regulou e a estrutura e o procedimento para execução da Política Nacional de Segurança Pública. E lá no artigo 35, criou o Conselho Nacional de Segurança Pública, que terá a seguinte composição. No 11º, tem lá falando assim, ó,
Bom, Conselho Nacional de Segurança Pública, artigo 35. Terá a seguinte composição. Um representante das guardas municipais indicado por um conselho devidamente constituído. Sou eu. Que faço parte desse conselho. De segurança pública. Então, tem poder de polícia ou não tem? É brincadeira, né? Vamos adiantar. No Plano Nacional de Segurança Pública, aí as guardas municipais têm que fazer os seus planos, porque tinha 2 anos para fazer e já esgotou esse prazo. Objetivo 11, ele fala lá de estimular e implementar estratégias, capacitar gestores de guardas municipais, desenvolver modelagem, produzir indicadores de atuação das guardas municipais, enfim. Vários assuntos aí de guardas municipais. Nós temos diversas leis, aqui, falando de formas gerais, nós já estamos quase 1 hora, agora eu vou abrir para as perguntas. Falando o que é o óbvio. Que a Guarda Municipal tem poder de polícia dentro dos municípios, que exerce poder de polícia. Senão, não estaria fazendo tudo o que faz no Brasil todo. E o senhor Jair Sturaro, que me ensinou e me indicou o caminho, saudoso Jair Sturaro, que fez esses livros, pediu esse parecer, sargento reformado do Exército Brasileiro, era um lutador pelas guardas municipais e deixou um legado aqui. Agora, as pessoas têm que falar, pôr sua opinião. Que guarda municipal tem poder de polícia. É diferente de guarda patrimonial. Vocês viram lá no começo. Vou repetir para quem entrou agora. Guarda patrimonial trabalha em local fechado, não prende ninguém na rua, não faz ronda ostensiva com viatura ostensiva, uniformizado e armado, não faz bloqueio, não faz trânsito, não faz nada que a guarda faz. Eles têm o valor deles muito grande, que é cuidar daquela parte específica do patrimônio. Isso é guarda patrimonial. E para que existe a guarda patrimonial? Para aliviar a segurança pública. E daí as guardas estão nesse sentido. Trabalham nas ruas, uniformizados e armados. Vocês pensam que a gente faz policiamento ostensivo, que é com viatura armado e uniformizado na rua de favor? Não é. A rua é bem público municipal, de uso comum, conforme está na lei, que eu já demonstrei. E lá exercemos o nosso poder de polícia. Poder de polícia que é da administração pública e que é nos delegado através das leis municipais. Como pode ser feito na questão agora do combate ao Covid-19, leis municipais que determinam restrições, com muito cuidado, porque nós temos que ter um equilíbrio e saber dosar todas as coisas. Que as pessoas estão no meio de uma crise, uma pandemia, doença, uma crise econômica e em breve a crise da segurança pública. Que as guardas civis com certeza serão utilizadas e muito para ajuda na segurança pública. Por isso temos que preservar nossos guerreiros, nossos agentes nesse momento, para que não possamos sofrer num futuro muito próximo. Bem, senhores, aqui, de forma geral, eu deixo claro que, e gostaria de falar isso para o prefeito, na rádio, para quem for, que a Guarda Municipal tem poder de polícia. E mais, está chegando num ponto que essa mentira está se tornando verdadeira. E daí isso aqui agora eu vou falar olhando no olho aqui para os governantes. Preste muita atenção e que fique gravado. A hora que os guardas acreditarem nessa mentira, que muitos falam que é para cuidar do patrimônio, e pararem de trabalhar na segurança pública, na pandemia, em tudo o que fazem, nos canis, na busca de drogas, e falar, já que nós somos patrimonial, eu acredito, eu vou trabalhar só nisso, eu quero ver quem vai fazer o serviço das guardas. Eu quero ver. E como é que vão resolver. Eu já vi cidades em que começaram a falar muito que a guarda não podia, uma guarda antiga, tradicional, de mais de 50 anos,
O comandante tirou a guarda da rua. Não deu uma semana. Teve que voltar tudo. Diretriz, Grabe. Muito bem. A diretriz, que você fala, 03, continua em pleno vigor. É só ler ela. Também está no site lá. No site Guardas Municipais Brasil. Ela está lá, inclusive comentada pelo Esturaro. É só entrar lá que vai achar a diretriz. E que ela fala desestimular, criar, tirar recurso, acabar. É isso daí que estão fazendo. Está escrito lá. Bem, agora eu gostaria de a gente deixar um tempo aqui para esclarecimento de dúvidas que tenham sobre a atuação da Guarda Municipal, poder de polícia e que as guardas municipais são polícias municipais. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que os governantes não podem ser irresponsáveis e ficar colocando dúvida na mente do povo, porque quem está na rua depois é o guarda. Trabalhando para defender a população. A população de bem, que é a maioria absoluta. Fazendo um brilhante trabalho. E que outros não fazem. Estou aqui agora, vou dar uma passada aqui. E quem tiver sua dúvida pode colocar a pergunta aqui que eu estou acompanhando. E vou ter o maior prazer em responder essas perguntas. Sempre querem desestabilizar com essas falas e posicionamentos. É óbvio, só que daí nós temos que ter conhecimento e colocar o nosso posicionamento. Colocar a nossa realidade. O que nós fazemos. Isso que temos que fazer. Não tenho dúvida disso. Isso faz parte de um plano muito bem arquitetado. Diógenes, o guarda responde por omissão? É claro que responde por omissão, e isso tem a jurisprudência de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Álvaro Lazzarini, que foi oficial da Polícia Militar do Estado, e que dizia que se o guarda não prender, ele responde por omissão e o chamado olho de vidro. Que ele tem que atuar sim, que ele é um agente público e tem que atuar. E esse caso foi com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, no Parque Ibirapuera, na entrada ali, portão de entrada. E lá, o exemplo que ele dá ainda, eu vou até ver aqui se eu acho aqui para mim poder ler, que diz que tinha um guarda patrimonial e que o guarda tem obrigação de agir. E o outro não. Eu vou até ver daqui a pouco aqui se eu acho aqui, mas o guarda responde pela omissão sim. Fábio, o senhor já está falando da próxima onda, que é a crise de segurança pública. Os gestores têm que fazer a lição de casa e se preparar. É óbvio, Fábio, eu já estou falando faz tempo, o pessoal tem que fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? Se preparar. Fernanda, isso aqui, presta atenção, vou repetir. Se esses governantes continuarem a falar dessa forma, os guardas vão acreditar e vão parar. E daí eu quero ver como é que eles vão fazer. Como é que vão fazer? Os resultados não são demonstrados de maneira eficiente no âmbito nacional e regional local. Concordo. Por quê? Porque usam dos nossos resultados para engordar o resultado de outros. Era só separar a estatística, o que é guarda, que é um, que é outro. Usam de forma errada. O que diferencia o estado de São Paulo do estado do Rio? Porque aqui no estado do Rio, os ossos têm tanto medo de investir em suas guardas municipais e capacitá-las? Bom, é óbvio. Quando cresce a guarda, diminui o recurso para quem? Para o município investir no estado. Que já tem a obrigação de fazer. E ainda usa a verba do município. Como São Paulo, o caso de Niterói lá, que tem uma... A Ivânia, se estiver ouvindo aí, pode falar, que é uma... Não sei como é que chama lá, segurança presente e tal, que usa a verba do município para pagar o Estado. Sendo que tem a guarda. Boa noite, Berê. Tudo bem aí? Quando haverá a troca de armamento da GCM de São Paulo? E, Fernando, eu não sei te dizer isso.
Quando eu estava no comando geral, eu iniciei um processo de troca com as 600 pistolas Glock, de forma inédita, na época não era autorizado, a gente conseguiu. E tinha prospecção de comprar novas armas para a Guarda Civil, mas tinha que ter liberado a dotação fazendo doações das armas da Guarda para guardas menores que não tinham arma. Não sei se continuou isso daí, então eu não posso responder, mas é um processo lento, viu? A primeira Polícia de Segurança Pública do Brasil, amigo, poderiam as guardas municipais do Brasil fazer cartilhas sobre a história e poderes? Já tem várias. E aqui, eu vou entrar aqui no parecer, que está lá no site www.guardasmunicipais.brasil.com.br, com toda a jurisprudência atualizada, com o parecer do Cretela Júnior, com tudo o que se pode falar sobre Guarda Municipal e poder de polícia. Gostaria de fazer um pedido para você e os demais amigos que sempre estão em Brasília. Leva para todos os companheiros e amigos, famílias do Marinha. A gente sempre leva, mas nós guardas, não estamos fazendo nossa lição de casa. Não temos representantes guardas. Temos que ter no âmbito municipal, estadual e federal, para poder fazer a nossa representação política. Porque olha só, vamos usar o exemplo que nós estamos dando aqui em São Paulo. O prefeito pegou e falou isso aí. Se nós tivéssemos um vereador guarda, atuante, né? Não é vereador que não faz nada, que isso aí também não adianta. Atuante. Já pegava a tribuna e esclarecia para o prefeito o que eu estou fazendo aqui agora. Que a guarda tem poder de polícia, que ele está equivocado, etc, etc e tal. Se tivesse um deputado estadual federal, ligava para o prefeito e explicava, marcava uma agenda. Mas nós não temos. Temos que fazer nossa lição de casa. Jussier, Foz do Iguaçu. Em Foz, a Guarda Municipal é mais polícia, mais presente, quer dizer mais. Isso por necessidade. É isso aí, é polícia. Eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, fizemos lá um plano de segurança. A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu é exemplo. Enquanto a PM repassa a ocorrência para a GCM, comum em São Paulo, por falta de efetivo, aí a polícia, aí pode atender? É verdade. Mas, guardas, tenha em mente, nós somos policiais. Aqui no parecer eu coloco, no meu caso na OAB 98 já falou, tem diversos julgados, é muito. Agora nós não podemos se apegar a algumas decisões isoladas que falam, guarda isso, guarda aquilo. No meio jurídico a discussão sempre existe. Se é culpado ou inocente, existe no meio jurídico todos os dias. Se aquilo é ou não é. Processo, a discussão jurídica existe assim mesmo, faz parte do meio jurídico e da democracia. Não podemos se apegar a uma decisão. Uma cidade foi proibida da guarda fazer. Tá bom, uma cidade. E as outras 1000 e poucas cidades? Continuam fazendo. É normal. O parecer está lá no site www.guardasmunicipais.brasil. Se uma GM criar a lei como Polícia Municipal, quem poderá interpelar? O STF ou o Judiciário Estadual? É o Judiciário Estadual, Rogério. Por quê? É uma lei municipal e a competência para analisar a constitucionalidade das leis municipais é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso da capital, ou juízes de primeira instância nas cidades. Então, é do Judiciário Estadual, sim, para analisar a constitucionalidade dessas leis. Por que, com tantos amparos constitucionais de legislação vigente, tem de estar indefinida a situação das guardas? Sabe por quê? Pelo que eu estou falando. Uma mentira falada várias vezes em todos os níveis se torna verdade. Quantos de nós está esclarecendo e mostrando para os ministros do STF o que são as guardas? Eu tenho certeza que esses juízes que tem nas cidades onde as guardas são muito atuantes, quando chegam nos tribunais e se forem para o STJ e STF, vão saber exatamente o que a guarda faz, porque ele atuou frente a frente, com a ajuda das guardas na cidade. Por que o senhor acha que alguns comandantes são tão omissos como a comandante tal e não defendem as suas instituições? É medo de perder o cargo? Eu acho que deve ser. Eu tenho compromisso com a instituição a qual eu pertenço e que me deu tudo até hoje. Sendo comandante ou não sendo, eu sou de carreira. Então eu vou sempre defender a guarda. E quem está no comando tem essa obrigação
legal e moral de defender a sua guarda. Porque senão estará traindo a sua instituição, cuspindo no prato que comeu a vida toda e deixando um legado mortal e péssimo na sua vida. Tem que defender a guarda. Comandantes tem que defender, que sabe falar. É claro, nem sempre ele vai conseguir convencer, mas ele tem que fazer a parte dele. Vai conseguir fazer tudo? Não vai, mas tem que tentar. Não pode ser omisso apenas por um simples cargo em comissão. Tem que defender a instituição que é dele, que ele está lá servindo há anos e vai continuar. O mínimo era o prefeito se retratar, nós já pedimos que ele falasse, pedimos também o direito de resposta, vamos ver, mas enquanto isso vamos replicar o parecer que está lá, vamos replicar todas as nossas considerações, a gente precisa mostrar que nós não somos isso, porque eu vou repetir, se os guardas acreditarem, que são para cuidar do patrimônio, eu preciso dar uma analisada. Tem uma pergunta aqui, deu agora há pouco, que a instrução 131 cai, vai melhor o que para as guardas? Preciso dar uma analisada, não tenho como responder nesse momento aqui. Bem, senhores, nós já estamos caminhando aí para 1 hora de live. Vou responder mais algumas perguntas aqui que tiverem. E dizer que é o seguinte. Marilene, estamos perdendo parceiros nessa pandemia, estamos na linha de frente e mesmo assim tratados com desdém. Ficamos sem bônus, sem férias, sem nada. Nós temos que começar a exigir o bônus pelo ônus que temos. Então, toda profissão tem bônus e ônus. Assim, temos que ter o nosso bônus e o nosso reconhecimento pelo que fazemos, pelo que os guardas estão fazendo e demonstrando aí na prática. Perdendo a vida, já temos 32 guardas municipais do Brasil que morreram por Covid-19 e que muito provavelmente adquiriram em serviço, defendendo suas populações, trabalhando para a população. Que essa crise sirva para a reflexão de todos, para a melhoria de todos e que nós devemos informar a verdade para os governantes, vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República, enfim, porque tem muita gente falando mentira sobre nós para eles. Falando que não podemos, que somos uma coisa que não somos e que não está na lei. Assim, se vemos que nós somos Força de Segurança Municipal, temos que ser respeitados pelo que fazemos, todos os dias, defendendo nossas populações, nas cidades onde existimos, e com muita brio, que muita coerência, com muita perseverança e muita coragem, como os guardas que trabalham desarmados. Que isso é um assassinato contra eles, colocar o guarda para trabalhar desarmado. Bem, e que temos poder de polícia, conforme toda a legislação mostrada. Parecer esclarecedor está lá no site. E o que tiver de mais dúvida, nós vamos sempre abrir uma live, falar e explicar e etc. Temos que conscientizar o que somos e que fazemos. Não podemos admitir que mentiras se tornem verdades. Bom, aqui para terminar, tem a pergunta aqui do Marcelo. Por que não fazem um levantamento de todas as atribuições ocorrentes desde quando a guarda foi criada? Pois eu, quando estava na ativa, já atendi diversas. As guardas, isso é uma questão tão clara que ela atende diversas ocorrências diariamente em todo o Brasil. Todo o Brasil. É isso daí. Então nós temos que mostrar o nosso valor, o que fazemos, entendeu? Todos os dias. E quem quiser ver é só olhar os jornais. Por isso que esconder a Guarda Civil Metropolitana das mídias, que a gente estava toda semana lá mostrando o nosso trabalho, que era muito importante. Não sei por quê. E porque a Guarda continua trabalhando, continua atendendo ocorrências,
continua fazendo um bom trabalho. Perassoli é da minha turma, um abraço, Perassoli. Na nossa CMRDO sai por ordem do comando e por que não a corregedoria e tal. Isso é uma coisa que tem que ser mudada internamente, é uma política interna que tem que ser mudada. E a Guarda de São Paulo tem que atualizar também alguns itens que estão faltando na 1322, que eu comecei, avisei e deixei lá, mas parece que não prosperou, pararam. Tem que atualizar e adequar. Bom, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que participaram aqui dessa live, que fizeram perguntas, ouviram. E agora a nossa função é compartilhar e curtir essa live, as nossas redes sociais, Comandante Braga Oficial, para que chegue até o prefeito Bruno Covas. Para que, se ele quiser, estou à disposição para explicar para ele o que a Guarda faz. E não só de São Paulo, mas todas. E explicar que a de São Paulo é exemplo para o Brasil inteiro. Então, tem que saber que ela tem poder de polícia e está atuando diariamente, como eu falei, diversos exemplos. Não tenho dúvida, é isso que é. As guardas municipais, elas são a polícia municipal do passado, do presente e do futuro. E estão crescendo de forma irreversível e são imprescindíveis onde tem. Muito obrigado a todos por estarem conosco nessa noite. Esteja com quem sempre esteve com você. Boa noite, saudações, Jesus Marinho. Um abraço a todos, fiquem com Deus.